Permita que Deus transforme o nosso viver. Que bênção uma oração cantada quando podemos participar em um culto de oração, de um momento tão especial como este. Mais uma vez, que Deus abençoe a querida família. E este é um dos hinos prediletos da minha esposa. Que Deus transforme o nosso viver e nos dê a graça e a bênção de encontrarmos essa transformação aqui nessa semana de oração, que temos dito desde o começo, uma semana de milagres, uma semana de verdadeira entrega. E quando a irmã faz a oração intercessória comigo, qual é o seu nome mesmo? Ellen. A irmã Ellen é do grupo de oração intercessória aqui da igreja. A cada dia antes do sermão, ela vem orar comigo aqui no primeiro banco. Que Deus abençoe. Irmãos, eu que estou tão acostumado a orar. Como pastor, eu estou no meu 38º ano de ministério. E Deus me dá a bênção de orar tanto. Quando alguém, como a irmã Ellen, faz uma oração comigo, faz um bem ao meu coração enorme. Eu quero mais uma vez convidar você que está aqui agora na igreja a ser um intercessor. Há um ministério de intercessão aqui na igreja. E ser um intercessor faz parte de você pedir a Deus por alguém. E alguém vai estar pedindo por você também. E quando nós sairmos, esta caixinha vai continuar aqui, que é do Ministério de Intercessão, aqui da igreja, pedidos impossíveis. E aqui nos Estados Unidos tem tanta coisa impossível, não é? Mas para Deus, nada é impossível. O título do assunto desta noite, a bola da vez. Alguém tem uma ideia do que seja isso? A bola da vez? Alguém já riu, né? Jogo de sinuca, né? Tem aquela bola da vez, não é isso que fala? É a bola da vez agora? É isso? E amanhã, o título do sermão de amanhã é a oração mais difícil da Bíblia. Vão pensando desde agora, qual seria a oração mais difícil da Bíblia? Amanhã nós vamos analisar esta oração que, se você e eu não conseguirmos fazer, as coisas vão estar meio difíceis em nossa vida. A oração de se fazer, a oração que Deus me dá a bênção de eu fazer, que é a mais difícil da Bíblia. Amanhã à noite, se Deus quiser, abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 12. Jeremias, capítulo 12. E nesses minutos que temos, até os irmãos irem para casa, porque todos trabalham, alguns vieram diretamente do trabalho para cá, e nós precisamos que os anjos os levem para casa cedo ainda, para poderem descansar. Jeremias, capítulo 12, e antes de lermos o primeiro texto desta noite, vamos orar, pedindo a bênção de Deus agora especificamente pelo estudo da sua palavra. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado por estes momentos que aqui já passamos, pelos hinos que cantamos, pelos hinos que ouvimos, pelos pedidos que foram aí colocados, pelas preces, pelas orações, e muito, muito obrigado, porque quando um dia pediste aos discípulos para orarem intercedendo por esse momento pelo qual nosso Salvador estava passando, por apenas 1 hora, o torpor era tão grande, o cansaço era tão grande, que eles não conseguiram. Mas louvado seja o teu santo nome, porque nos dás a bênção de passarmos aqui 1 hora. E que esta hora seja inesquecível em nossas vidas, quando agora vamos mais uma vez estudar a tua palavra, que este assunto possa ser de extrema utilidade para a nossa vida e para a transformação, como acabamos de ouvir, do nosso ser. Pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Jeremias, capítulo 12, e lendo o versículo 23, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem,
sendo ensinados a fazer o mal? Pode aquele Jeremias, vamos ler de novo, 13, eu falei 12, 13, ainda bem que tem a mulher logo aqui na frente, né? Jeremias 13, 23. Eu acabei de ler, ela falou, onde? Eu já sabia que tinha alguma coisa. Jeremias 13, 23. Obrigado, meu amor. Falar nisso, eu fui agora abordado pelo Klinder. Ontem nós apresentamos um assunto a respeito de um famoso juiz, ainda bem que eu não citei o nome dele. Que bom que o Klinder falou que esse juiz está processando estas empresas todas, porque é um verdadeiro sósia dele e foi apresentado como sendo ele, mas não é ele. Que bom, Klinder, que você encontrou. Muito obrigado. Jeremias 23, 13, lendo agora novamente. Jeremias 13, 23. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, e lendo certo, sendo ensinados a ler errado? Podereis? Pode aquele habitante lá da Etiópia, da África, se ele quiser mudar a pele dele, ele pode mudar? Não. Pode o leopardo, caso queira, e se pudesse, ou humanos quisessem mudar as manchas que o leopardo tem na pele? Não. Pode alguém ensinado a fazer o mal, em algum momento, em alguma instância, fazer o bem, sim ou não? Humanamente, não. Com a bênção de Deus, totalmente sim. Nós recebemos hereditariamente traços que estão no nosso carimbo de DNA. Nascemos com este carimbozinho aqui no nosso corpo, na nossa estrutura genética. E oriundos somos de ancestrais que nem conhecemos e ouvimos falar dos bisavós e dos tataravós que não conhecemos, e apenas alguns têm a oportunidade de conhecer seus bisavós. A grande maioria de nós conhecemos os avós. E eu, que agora já sou avô, tenho uma netinha de 11 anos e um trombadinha de 8 aninhos, coisa mais linda. Os netos convivem, e se Deus me der a graça e Jesus não voltar antes, eu já fiz um plano com Deus, da minha parte, que eu quero passar dos 100 anos com qualidade de vida, com a bênção de Deus. Então, vou ter a oportunidade, se Jesus não voltar antes, de conhecer os meus bisnetos, que a minha netinha já está agora com 11 anos, e o meu netinho com 8. Nós adquirimos dos pais, avós, bisavós, tataravós, traços físicos, a cor dos olhos, da pele, do cabelo, a textura, hábitos, gesticulações, andar. E dizem que um dos meus filhos anda igual a mim, e a minha esposa sempre fala que eu ando igual ao meu irmão mais velho, com os pés assim, eu nunca percebi. São traços genéticos. E quando os herdamos e não são bons, Ellen White diz que traços herdados ou adquiridos são vencidos apenas com jejum e oração. Não há terapia que possa transformar seres ruins, maus, decaídos, bandidos, criminosos, pedófilos, corruptos, em seres bons, amáveis, gentis, cordiais, educados. E quando nós
desenvolvemos esses traços, o que fazer para mudar? Como podemos mudar? Além do que já vos falei agora, com jejum, oração, a entrega sincera, a comunhão. Há outras questões que podem ser analisadas. Quando eu entrei no ministério, eu era um jovem pastor de 26 anos. E já fui ser professor de ensino religioso no Capão Redondo, uma escola grande em 81. E no ano seguinte, eu era pastor no distrito do Guará, em Brasília, de 3 igrejas. Guará, Cruzeiro e Núcleo Bandeirante. Eu era muito jovem. E eu perguntei para minha avó, a vovó Nuciata, que era assim, conheceu, morreu com 105 anos, dormindo e lúcida. Por isso que eu digo, se for da vontade de Deus, geneticamente eu tenho essa bênção. Cheguei para a vovó e perguntei, vovó, qual é o seu segredo de vida? Sempre feliz, cantando. A minha avó era de Arezzo, na Toscana, ali perto de Firenze, na Itália. Ela vivia cantando, foi modista de alta costura durante 70 anos. Costurava muito. E a vovó vivia cantando. E enterrou o esposo, enterrou filhos, enterrou o neto. E sempre cantando. E aos 26 anos, ao entrar no ministério, eu falei, vovó, qual é o seu segredo de vida? E ela me disse algo que para essa questão hereditária que nós temos, pareceu-me uma besteira de uma pessoa que já estava com 80 anos. Ela disse, meu filho, o meu segredo de vida é não interiorizar a tristeza, não deixar a mágoa entrar no coração. Eu era muito novo. Eu fiquei pensando, o que a vovó está falando? Mas meus irmãos queridos, amigos internautas, quando as dores começaram a bater e a chegar à minha vida, com a bênção exclusiva de Deus, eu comecei a colocar em prática aquilo que a vovó havia falado. E pedi a Deus um plus. Pedi a Ele, me dê um filtro em cada ouvido, para que eu não deixe a mágoa e a dor entrar no coração. Porque aquilo que eu ouço vai me ofender. Aquilo que eu vejo vai me amargurar. Então, me dê um filtro em cada ouvido. Quando nós conseguimos, com a bênção de Deus exclusiva, filtrar e não deixar a mágoa, a dor entrar no coração, esse texto que nós acabamos de ler começa a promover mudanças. Pode o etíope mudar a sua pele, pode o leopardo mudar as suas manchas. Posso eu, ensinado, devido ao meio ambiente ou hereditariamente, o que eu adquiri e desenvolvi em minha vida, mudar. A partir do momento que eu sei, com a bênção exclusiva de Deus, que eu posso filtrar e não deixar entrar no coração, as coisas começam a mudar. Porque nós somos tendenciosos. A nossa tendência maior é falar mal do que falar bem. Quando nos reunimos com amigos, com parentes, é mais fácil nós falarmos mal de alguém ou falar bem? É mal. Normalmente nós estamos falando de alguém ou de alguma coisa, nós usamos o famoso trinômio, quando estamos juntos, mais à vontade, nós falamos de móvel, imóvel e automóvel. Principalmente nós homens, gostamos muito disso. E vamos falando, daqui a pouco está falando da vida do outro, da mulher do outro, do marido do outro, da outra, do filho, da filha, do sermão, do pastor, do trabalho, e as coisas às vezes não são muito boas. Vamos desenvolver com a bênção de Deus, em nosso lar, não falarmos mal de ninguém. Não falarmos mal da família. Vamos desenvolver o hábito de falar coisas boas, pertinentes às pessoas com as quais convivemos, coisas boas. E se não pudermos falar coisas boas, vamos nos calar. Vamos ficar em silêncio. Porque nós poderemos começar a partir de hoje, com a bênção de Deus, mudar traços que nós herdamos. É hereditário falar mal. E o meio ambiente também nos dá esta questão, essa condição. Foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, há mais de 20 anos atrás, de 2 gerações.
E de acordo com os estudiosos, uma geração dura 200 anos. Então pegaram os filhos ou a família de um advogado e a família de um alcoólatra. Da família do advogado saíram vários outros advogados, médicos, juízes e um vice-presidente da República aqui nos Estados Unidos. Daquele alcoólatra de uma família norte-americana saíram bandidos, ladrões, vários alcoólatras, prostitutas, uma família que hereditariamente estava destruída. Mas Deus pode mudar o DNA. Quando nós ouvimos o que a palavra de Deus diz na sequência, onde é impossível para o ser humano mudar a pele ou mudar as manchas, mas com Deus é possível mudar hábitos de caráter desenvolvidos ou adquiridos, me vem à mente a história do Queruja. Eu conheci o Queruja em um período interessante da minha vida ministerial, pastoral. Por sinal, o título geral da semana de oração, Comunicando Jesus, cada assunto de cada noite tem como objetivo comunicar Jesus. Em 1996, quando eu era departamental de comunicação da União Central Brasileira, Deus colocou no meu coração esse binômio, Comunicando Jesus. Eu resolvi lançar para a União, em uma programação muito grande para 4.000 pessoas, no ginásio do Guarani, em Campinas. No ginásio fechado do Guarani Futebol Clube, tem um ginásio. E eu convidei uma pessoa que eu havia ouvido falar, chamado Queruja, que escreveu um livro. E naquela ocasião, ele foi o orador do lançamento do Comunicando Jesus. E ele contou uma história, depois em um livro, e particularmente ele me contou detalhes. O Queruja, quando tinha 12 anos, morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lá em Campo Grande ele era desbravador, ele ia à igreja, e a família resolveu mudar para o Rio de Janeiro. E ao chegar no Rio de Janeiro, o Queruja se viu totalmente fora de um contexto de vida. Muito tímido, vindo de Campo Grande para o Rio de Janeiro. O carioca é espetacular, é extrovertido, é falante e conversa, é muito agradável. E o Queruja se sentia mal, principalmente porque os garotos, na adolescência da idade dele, já começavam a fumar, a beber. E ele entendeu, ainda adolescente, que para enturmar-se, ele ia começar a beber e a fumar também. E muito cedo, o Queruja começou a beber, fumar, não foi mais à igreja, deixou de ser desbravador, tornou-se um jovem totalmente fora dos princípios e dos planos de Deus. E a irmã dele começou a namorar um rapaz que agredia ela fisicamente. Nós não vamos ter tempo aqui na semana de oração. Caso fosse uma semana especificamente de família, eu falaria demoradamente sobre esse assunto. Uma das maiores covardias que pode haver é um homem agredir uma mulher, não apenas fisicamente, mas verbalmente, moralmente, circunstancialmente, socialmente. Há uma série de agressões. Mas aquele namorado da irmã do Queruja agredia ela fisicamente e ele ficou com muita raiva. E ele pensou, eu tenho que fazer alguma coisa porque esse sujeito é muito folgado. Ele bate na minha irmã, já pensou quando casar? Que tragédia vai ser? E um dia, em uma discussão, eles estavam discutindo, e a discussão foi muito pesada, já estavam casados, e na casa estava o pai do Queruja, pai da esposa, e aquela esposa desesperada pegou um revólver. E em vez de ela atirar no marido, ela tentou tirar a própria vida. E ela deu um tiro na altura do coração. E quando ela apertou o gatilho, o revólver subiu um pouco e não atingiu o coração como ela queria. Atingiu mais em cima,
pegou no peito, varou atrás, acertou o pai e matou o pai que estava atrás. A irmã mortalmente ferida, o Querúja fez o enterro do pai e ele disse: eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse cara. O termo dele, eu vou pegar esse cara. Com os amigos, montou um esquema e matou o cunhado. Um primo do cunhado morto era juiz no Rio de Janeiro. E ele foi atrás do Querúja até conseguir prendê-lo. E o Querúja foi levado para o caldeirão do diabo, o presídio de Ilha Grande, lá no fundo de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. A Ilha Grande, apenas para terem uma ideia, é maior do que a ilha de Santa Catarina. É muito grande. Lá no fundo de Ilha Grande, há, ainda hoje, mas já implodido, foi implodido no governo Brizola, o presídio que era considerado, chamado Caldeirão do Diabo, onde foi formado o Comando Vermelho, o terceiro comando, e de onde houve uma das fugas mais espetaculares da história, porque Escadinha, que criou o Comando Vermelho, fugiu do Caldeirão do Diabo em um helicóptero. Imagine só a história dessa corrupção. Quando o Querúja contou que ele foi levado para a Ilha Grande, tente imaginar um auditório com 4.000 pessoas em silêncio absoluto, um ginásio, onde o som não é bom, existe reverberação, existe eco, mas aí estava o Querúja praticamente parado, uma voz mansa contando essa história. E ele disse: quando eu cheguei no Caldeirão do Diabo, há uma frase que ele falou que eu nunca mais esqueci. Ele diz: é um lugar onde o filho chora e a mãe não ouve. E lá no Caldeirão do Diabo, ele tinha que enturmar-se com um dos grupos. E ele enturmou-se com o Comando Vermelho. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Pode o Querúja, tendo aprendido mal e desenvolvido mal, estando preso, poder fazer o bem? O tempo passou e o amigo dele de cela disse: Querúja, eu elaborei um plano para fugir. Eu vou fugir. E aqui está minha roupa. É sua. Se eu voltar, for pego, você me devolve. Se porventura eu conseguir fugir, tudo que é meu, que está aqui, é seu. E outra frase que eu nunca mais esqueci, quando ele disse que entre os policiais, ali do Caldeirão do Diabo, havia uma frase: ou angra ou sangra. Ou você consegue pelas montanhas chegar até Angra dos Reis, ou se eu te pegar, você vai sangrar. Ou angra ou sangra. E falou que o amigo fugiu. Depois de algum tempo, ele foi recapturado. Apanhou e ficou na solitária, quase morreu. Voltou muito debilitado para a cela, e quando ele pegou a roupa novamente, que estava guardadinha, ele olhou tudo e disse: Querúja, está faltando uma calça nova que eu deixei aqui. Pasmem, mas na prisão não pode haver ladrão. Não pode, você não pode olhar para a mulher e para a filha do outro. Não pode. É questão de morte. E o roubo, pasmem, também. E o Querúja disse: que é isso, meu amigo? Eu não peguei nada seu. Então foi o sujeito que ficou aqui com você na cela, enquanto eu estive na solitária. Foi ele. O Comando Vermelho se reuniu e o Querúja foi chamado. E foi dado a ele a oportunidade para comprovar a sua lealdade ao Comando Vermelho, matando o seu amigo de cela. E o Querúja disse: eu não vou matar meu amigo. Eu gosto dele. Ele cometeu um erro, mas eu não vou matá-lo. Ele insubordinou-se, então, contra o Comando Vermelho. E um dia ele disse que ele estava no pátio do presídio, chamado de Caldeirão do Diabo. Havia vários ou 3 pavilhões, de 2 andares cada um,
E jogaram, onde ele estava parado, algum amigo jogou para ele um bilhete que caiu na frente dele e estava escrito: "Você é a bola da vez". Título do sermão desta noite: Você é a bola da vez. Alguém avisou: o matador do Comando Vermelho vai te matar. Então ele estava avisado de algo que ele contou que é literalmente sinistro. Olhem que coisa diabólica. O matador do Comando Vermelho, quando aparecia no pátio do presídio, todo mundo sabia que ele era o matador, porque ele estava com terno branco, camisa branca, gravata branca, sapato branco e meia branca. E por baixo do paletó, ele levava um estilete, que eles faziam de barras, ou de barra, que eles tiravam da grade de alguns dos presídios e ficavam raspando no chão até formar uma lança. Ele carregava aquele estilete embaixo do braço e todo mundo sabia que alguém ia morrer, mas ninguém sabia quem era que ia morrer. E o Querúja já sabia que ele era a bola da vez. E aquele matador se vangloriava que ele chegava por trás da vítima, ou frontalmente, e dava uma estocada, que eles chamavam, aqui no ombro esquerdo, e atingia por dentro o coração, sem cair uma gota de sangue na roupa branca dele. Algo diabólico. Ele era um profissional, de tal forma que ele dava uma estocada aqui no ombro esquerdo, que atingia o coração por dentro, e nenhuma gota de sangue caía na roupa dele. Ele era um profissional da morte. Mas o Querúja foi avisado: quando você vir o matador do Comando Vermelho, você é a bola da vez. E ele disse que naquele dia ele ficou grudado ao muro daquele grande lugar. Havia um lugar plano para os presos tomarem sol. E um dia eu fui com uma equipe ao Caldeirão do Diabo. Nós saímos de Angra dos Reis e pega quase que o mar, dá a volta toda, e lá na ponta, depois de bastante tempo, um lugar paradisíaco, bem na ponta de Ilha Grande, de frente para o mar aberto, está o presídio. E quando o nosso barco foi aproximando, guardas que estavam à praia acenaram para nós não desembarcarmos. O presídio já havia sido implodido pelo governo Brizola, mas ninguém podia entrar porque ficaram semi-implodidos. E partes ficaram totalmente intactas, com todos os documentos que estavam ali, que eles iriam recolher depois, e tiveram que fazer uma outra implosão. Nesse ínterim, eu cheguei, e a equipe, quem estava com a câmera, eu pulei na água, perto da arrebentação do mar, levantei os dois braços, fui na direção dos policiais, eles estavam acenando para eu não chegar ali na praia. E eu fui chegando e disse: olha, eu sou um pastor e eu conheci o indivíduo que foi preso aqui. Eu sei que não há nenhum preso aqui, não há nenhum movimento. Se você permitir que eu entre para fazer alguma filmagem, alguma coisa, eu agradeço. Então, quando eu me apresentei como um pastor, e não como um repórter, como alguém curioso apenas para qualquer outro assunto, ele permitiu que eu entrasse. Irmãos, quando eu entrei ali e vi aqueles muros muito altos, circundando aqueles 3 pavilhões que estavam semi-implodidos, eu entendi profundamente esse texto. E a história que o Querúja havia contado, falado particularmente comigo e escrito em um livro. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Pode o Querúja, você, os senhores, aprendido a fazer o mal, mudarmos alguma coisa? Quando eu entrei, eu vi a história que ele contou da igreja. A igreja era no cinema, e aquele cinema não foi implodido. Todo aquele local, as frases mais dantescas, podres, sujas, que os irmãos podem imaginar, estava escrito de fora a fora. E quando ele soube que ele seria morto pelo matador, que ele era a bola da vez, ele lembrou-se da igreja, lá em Campo Grande,
quando ele era um desbravador. Ele lembrou-se da semana de oração. Ele lembrou-se dos hinos. E lembrou-se que a avó havia dado uma Bíblia para ele, que estava lá na cela dele há muito tempo, que ele nunca havia aberto, porque não tinha coragem pelas práticas que ele estava desenvolvendo. E ele fez uma oração quando aquele bilhete caiu em cima dele. Ele falou: Senhor, se eu porventura tiver chance de viver, e chance de perdão, de mudar a minha vida, se tu me deres a oportunidade de não morrer, eu prometo que eu vou entregar-me a ti através do batismo e vou me tornar um pregador. Sabe o que é interessante quando nós contamos essas histórias, e nós pastores as contamos muito, porque nós recebemos elas em nosso ministério, e nós apresentamos, e vem a questão: por quê? Por que quando eu estou com a corda no pescoço, eu me lembro de Deus, eu vou correndo para Deus, e não aproveito uma semana de oração como esta, onde as coisas estão relativamente estáveis, ou estamos com saúde ou saúde parcial, mas podemos nos locomover, temos a oportunidade maravilhosa da liberdade, de podermos ir, vir, cultuar, fazermos o que quisermos. Mas vem cada vez em proporção maior histórias como estas. O Queruje está para morrer e faz um pacto com Deus. É impressionante. Deus ouve. Para Deus não existe pecado que Ele não possa perdoar. E o único pecado sem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E na Santa Ceia nós vamos falar sobre isto, se Deus quiser, na sexta-feira. E o Queruje orou, mas quando ele saiu naquela mesma tarde, e ele pôde correr ao seu quarto, à sua cela, pegar a Bíblia, e passou a tarde com aquela Bíblia, encostado na parede, em uma posição que ninguém poderia atacá-lo por trás. Ao anoitecer, voltaram para a cela, e ele disse que quando estava passando em um corredor, uma porta se abriu, 2 mãos o colocaram para dentro de uma cela, ele caiu ajoelhado e ficou com os olhos fechados, esperando a estocada aqui no ombro esquerdo. E ele falou assim, ele falou para mim: pastor, eu senti uma vontade enorme de gritar e dizer: não me mate, eu não fiz nada, eu não quero morrer. Mas ele pensou: eu vou morrer como homem. E ficou caladinho, mas não recebeu nenhum impacto. A hora que ele abriu os olhos, era o chefe da guarda, que disse: Queruja, eu sei que você é a bola da vez. Era o termo dos presidiários. Eu sei que você é a bola da vez, mas você tem boa conduta. Eu já falei com o chefe, com o diretor da prisão, e nós vamos transferir você para o Rio de Janeiro. E o Queruje agradeceu a Deus. Falou: Senhor, obrigado, louvado seja o teu santo nome. Eu fui liberto. E ele foi para o Rio de Janeiro. Lá no presídio do Rio de Janeiro, passaram-se 2 anos, ele foi batizado, tornou-se um pregador, a sua vida mudou, porém, o primo do cunhado, que ele havia matado, soube que ele havia sido transferido para o Rio de Janeiro. E conseguiu elaborar como juiz para que ele voltasse para o caldeirão do diabo. 2 anos depois ele voltou. E ele disse que quando entrou no caldeirão do diabo, 2 anos depois, os amigos que ele conhecia olhavam para ele e diziam assim: eu te conheço, eu já vi você. Porque em 2 anos eles envelheceram muito. E em 2 anos o Queruje rejuvenesceu. É impressionante o rosto das pessoas pós-batismo. Olhe bem o rosto das pessoas quando são batizadas aqui. O rosto muda. É impressionante. Quando a Bíblia diz que simbolicamente os pecados ficam nas águas e ressurge, a Bíblia diz, uma nova pessoa, é nova mesmo. Eu te conheço, eu sou o Queruje. Rapaz, como você mudou? O que aconteceu? O que houve? Ele cumpriu a pena no caldeirão do diabo, foi liberto, e ele pôde então agora, liberto já há alguns anos como pregador evangelista, chegar lá em Campinas, onde eu o recebi para fazer esse sermão.
Passaram-se ali alguns bons meses, e no ano seguinte eu fui convidado para ser o orador da Campal de Campos, no Rio de Janeiro. E eu cheguei lá na Campal. Aliás, alguns anos depois, perdão. Eu cheguei na Campal. Na noite de abertura, eu estava, aquela multidão, milhares de jovens na Campal do Rio de Janeiro, estava sendo feito em Campos. Enquanto eu esperava para falar, estava ali orando, do lado de fora, escuro, e lá dentro passando o vídeo da Campal, o vídeo do dia. E alguém aqui do meu lado falou assim: oi, pastor Jonas, tudo bem? E eu olhei para o lado, escuro, vi uma moça, falei: tudo bem, e você? Pastor, você não está me conhecendo? Eu abaixei assim para a luz, bater um pouquinho nela, falei: não, eu sou a Sueli, noiva do Queruja, que estive com você lá em Campinas. Eu falei: Sueli, me dá um abraço, tudo bem? Que bom encontrar com você. Eu quero levar o Queruja para outros programas. Como ele está? Tudo bem? Ela disse: pastor, ele morreu. Eu falei: o Queruja morreu? O que aconteceu? Morreu? Ele estava doente? Eu me lembro até hoje, irmãos, ela baixou a cabeça, ficou meio sem graça. Ela disse: morreu. Eu falei: mas do quê? Ela disse: AIDS. Eu falei: AIDS? Ela disse: é, pastor, o vício dos presídios. Irmãos, quando eu falei sobre a vontade permissiva de Deus aqui, o Queruja foi liberto, o Queruja cumpriu a pena, batizou-se, tornou-se um evangelista e vai morrer do vírus HIV que ele desenvolveu lá no presídio 10 anos antes. Ele ainda não havia se casado com a Sueli. O futuro dele e o que viria à frente, somente Deus sabia. E naquele momento ele era um evangelista, um pregador. Estava ao lado de Deus. E Deus permitiu que naquele momento, sem sofrimento, mas ele estava no hospital, e ela me contou que um sábado pela manhã, já cego, devido à doença, ele falou assim: Sueli, cante para mim aquele meu hino predileto. Então ela começou a cantar ali sozinha um hino que era o predileto dele. E ela começou a cantar: além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória. Sueli, que coral é esse, Sueli? Que coral é esse que você trouxe? Eu nunca ouvi na minha vida um coral com vozes tão lindas. De onde é esse coral, Sueli? Que eu nunca ouvi na minha vida, eu nunca vi. E ela, achando que ele estava delirando devido à doença, falou: ô Queruja, não tem ninguém aqui, só estou eu, não há ninguém aqui comigo. E ela continuou: bem sei que eu de mim nada tenho para dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver no além. Sueli, que coral é esse? Que coral é esse, Sueli? Que eu nunca ouvi um coral como esse. Que coral é esse, Sueli? Que coisa mais linda, com os olhos abertos, enxergando o que ele não poderia enxergar, vendo o que ela não poderia ver, sorrindo, ele disse: que coral é esse? Que coisa mais linda, e descansou. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo mudar as suas manchas?
Pode você, posso eu, podemos nós, pode o Queruja, pode você, amigo querido internauta, aprendido, desenvolvido, praticado o mal, a corrupção, o vício, o delito, voltar a fazer o bem? Sim, com a bênção e o poder de Deus, sim, porque antes de o Queruja morrer, Deus mandou um coral de anjos para fazer uma serenata para ele. Isto é maravilhoso, porque em uma noite como esta, conhecendo a nossa natureza, sabendo como nós somos, vendo o nosso futuro, o desejo que temos de mudar, como Queruja, com a bênção de Deus mudou, vem a palavra de Deus, lá em Jeremias, agora no capítulo 29, versículo 11. Olhe que lindo, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Olhe que lindo. Eu sei o que eu penso de você. Não importa o que você mesmo pense. Por vezes você pode pensar, eu sou um fracassado. Eu sou uma fracassada. A minha vida é uma tragédia. O meu casamento é uma porcaria. Os meus filhos estão perdidos. O que eu estou fazendo aqui nesse país? Como estão as coisas lá no Brasil? E vem a palavra de Deus para você que está aqui agora. Olhem que promessa linda. É uma promessa isto. Eu sei, diz o Senhor, os pensamentos que penso a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que coisa linda. Qual é o seu fim aqui nos Estados Unidos após 2018? Qual é o seu fim após essa semana? Qual é o nosso fim após o mês? Pensamentos, diz Deus, de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas como Deus pode me dar o fim que eu espero, se a minha natureza não é boa? Se os hábitos que eu desenvolvi não são bons? Se os vícios que eu tenho estão acabando com a minha saúde, detonando a minha existência, tirando a minha paz? Pensamentos que não são bons, vícios ocultos, lugares escondidos, mentiras. Então, em uma noite como essa, o Espírito Santo, que aqui está, toca o seu coração, toca o meu coração, e ouvimos a voz de Deus que diz: os pensamentos que eu tenho a seu respeito são de paz, e paz é coisa boa. Mas como pode tudo ser revertido em pensamentos, em uma vida de paz? E para terminar, o versículo seguinte, que aconteceu nesta noite e vai acontecer agora. Versículo 12 de Jeremias 29. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui está a mudança. Aqui está a mudança. Quando me buscardes de todo o vosso coração, vireis, estareis aqui na semana de oração, abriremos o nosso coração, e eu vos ouvirei, e vos darei a paz que eu propus, quando me buscardes de todo o vosso coração. Darlene, vem aqui cantar o último hino. Nós vamos orar, e ao buscarmos agora a Deus de todo o nosso coração, o que é maravilhoso, Ele nos ouve. Ele está com as mãos estendidas para nos socorrer. Ele está à total disposição para dar a paz que esperamos. E quando a encontramos em uma noite como esta, realiza-se o milagre maravilhoso de sentirmos o que possivelmente não sentíamos há muito tempo: paz. E voltarmos a fazer o que não fazíamos há muito tempo: sorrir. Sorrir. Vamos ouvir esse hino, a oração final, e vamos para casa com esse plano maravilhoso de Deus
de uma vida transformada. Deus, obrigado pela bênção desses momentos que passamos aqui na igreja. Obrigado pelo milagre que é confirmado em nossa vida nesse momento, pela atuação do Teu poder, pelo Espírito Santo que aqui está e na vida individual de cada um. Este milagre, ele vai ser visto quando formos agora para casa. E quando chegarmos e alguém da família ou alguma pessoa perguntar: por que o seu rosto está brilhando? E você vai poder dizer: eu estava com Jesus. E o milagre aconteceu, porque quem está com Jesus brilha. E não é um brilho dos holofotes da luz, é o brilho do sorriso, é o brilho da alegria. Porque mesmo em meio às dores, às provas, à doença, à dificuldade, ao estarmos com Jesus, nós desenvolvemos a confiança de que a paz em nosso coração vai ser dada como um presente maravilhoso dos céus. É isso que nós acabamos de ler. Eu sei o que eu penso a seu respeito. E eu quero dar, quando você me buscar, em um momento como esse, em oração, eu quero dar a você o que você espera para o seu futuro, que são momentos de paz, de realização, que vai fazer com que você volte a sorrir, volte a descansar, volte a ter uma noite, como o salmista escreveu: em paz me deitarei e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Dê-nos essa segurança ao voltarmos agora para os nossos lares e aqui retornarmos mais uma vez amanhã para nos encontrarmos contigo, pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e agradecemos. Amém. A todos uma ótima noite, que Deus abençoe. Vão para casa em paz. Estamos com os internautas ainda aí? Estamos ainda? Estamos? Então você, querido internauta, que Deus abençoe. Eu vou estar dando um abraço aí nos amigos aí atrás. E que Deus abençoe você. Receba o nosso abraço. E até amanhã, se Deus quiser. Que Deus a todos abençoe. Vão com Deus. Que Deus abençoe.